Boa noite, meu nome é Gustavo e eu faço parte do grupo de TCC da ETEC de Cotia, referente à contabilidade do terceiro setor em Cotia. Meu grupo é formado por 5 pessoas, eu, Igor, Júlia, Rafael e Tamires, tendo como a professora coordenadora a professora Natasha. Meu nome é Rafael. Nós vamos analisar e ver se elas cumprem com os requisitos para poderem estar recebendo a imunidade e a isenção de tributos. Esse trabalho ele vai responder a uma questão, que é se as entidades da região de Cotia cumprem com os requisitos necessários para receberem a imunidade e a isenção de tributos. E a provável resposta é que sim, as entidades mais organizadas cumprem com esses requisitos e conseguem receber a imunidade e isenção de tributos. Ao longo desse trabalho vão ser desenvolvidos alguns objetivos específicos, como por exemplo, um breve levantamento sobre a origem e a evolução do terceiro setor no Brasil e no mundo, conceituar a importância do terceiro setor e da imunidade e isenção de tributos. Vamos fazer um detalhamento das normas exigíveis para o terceiro setor e, é claro, também uma pesquisa prática nas entidades da região aqui de Cotia. Bom, eu vou falar sobre a metodologia do nosso trabalho. Quanto à abordagem foi qualitativa e quantitativa, quanto aos meios foi bibliográfica e pesquisa de campo, quanto aos fins foi bibliográfica e descritiva. O período da nossa pesquisa foi do dia 3 de julho de 2020 até dia 7 de julho de 2020. A coleta de dados foi por fontes primárias e fontes secundárias. A nossa técnica de coleta de dados foi por questionários via WhatsApp, Facebook e e-mails. O questionário possui 9 questões, sendo elas 3 abertas e 6 semi-abertas. Meu nome é Tamires e eu vou começar falando sobre a origem do terceiro setor. O termo terceiro setor, ele se originou na década de 1970 nos Estados Unidos. Esse termo se referia às entidades sem fins lucrativos que ajudavam tanto o governo quanto o mercado. No Brasil, esse termo também começou em 1970, porém teve mais ênfase em 1990. Antes da gente entender mais sobre o terceiro setor, é necessário entender que existem outros dois setores. No caso, o primeiro setor, que é o governo, e o segundo setor, que é o mercado. O primeiro setor, sendo o governo, é o responsável por criar suas atividades em leis e decretos e usar o dinheiro público para o bem da população. No caso, é auxiliar em todas as necessidades básicas. Já o segundo setor, sendo o mercado, são as entidades particulares que visam o lucro. O terceiro setor, como já dito, são as entidades sem fins lucrativos. Elas auxiliam tanto o governo quanto o mercado por conta de serem as suas atividades voltadas para o bem da sociedade. Olá, eu sou o Igor Araújo Martins e estou aqui hoje para falar para vocês sobre a importância da contabilidade no terceiro setor. A contabilidade no terceiro setor ela tem um papel muito importante porque ela registra os fatos contábeis. No caso, o balanço patrimonial, o balanço social, entre outros. Ela faz com que sua entidade possa conseguir a imunidade e isenção ao seguir a norma ITG. No caso, tem que ser totalmente transparente para que todos nós possamos entender e ajudar. Vamos falar um pouco sobre as entidades. As entidades elas não são ligadas ao governo, ou seja, elas não têm fins lucrativos. Ela tem função ajudar a população em períodos culturais, eventos e etc. Agora eu vou falar sobre os tipos de entidades do terceiro setor. Entendendo todo esse contexto, é possível perceber que o governo ele não está conseguindo dar conta de prestar todos os serviços à população. Foi vendo esse buraco que surgiram as entidades sem fins lucrativos. Elas auxiliam o governo na prestação desses serviços públicos. E essas entidades elas têm vários objetivos, como objetivos culturais, sociais, filantrópicos, religiosos, entre diversos outros. Segundo a ITG, existem vários segmentos para essas entidades sem fins lucrativos, como, por exemplo, partidos políticos, entidades sindicais, igrejas,
dentre diversos outros. Bom, no caso, agora eu vou explicar o gráfico 1. Tipos de entidade. Existem muitas entidades no mundo, mas como a gente só fez na região focada de Cotia, então a gente achou poucas. E as entidades que foram respondidas foram 4, então no caso o gráfico ficou dividido. 25 para cada uma, sendo elas uma de assistência social, uma beneficente, uma educacional e uma cultural. Bom, eu vou falar sobre as normas do terceiro setor no Brasil. As normas do terceiro setor no Brasil são muito recentes, havendo até poucas publicações e pesquisas sobre o assunto. A contabilidade do terceiro setor em relação às outras empresas continua sendo a mesma, mantendo os mesmos princípios e algumas normas, o que muda apenas são algumas nomenclaturas. Uma das normas mais importantes do terceiro setor é a ITG 2002, que teve alteração em 2015. A ITG 2002 se encaixa as pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade de lucro, especialmente as que são isentas e imunes. Do que a ITG se trata são como obrigatório essas demonstrações contábeis, que tem a ver com o gráfico. Bom, juntando todas as nossas amostras, tivemos os seguintes resultados. 17% das entidades apresentam o balanço social, 33% apresenta a demonstração de superávit e déficit, 33% apresenta a demonstração de origem e aplicação dos recursos, 17% apresenta as notas explicativas e 0%, nenhuma das entidades que responderam, apresenta a demonstração de mutação do patrimônio social. Eu sou a Júlia e vou falar sobre a imunidade e isenção dentro do terceiro setor. Atualmente, o terceiro setor vem ganhando muito mais importância e reconhecimento dentro da sociedade e na economia nacional. Porque a mobilização que o terceiro setor faz de recursos humanos para as demandas sociais que não têm a acessibilidade do governo é muito grande e vem crescendo cada vez mais. Quais são os requisitos para a imunidade? Não distribuir nenhuma parcela de suas rendas, aplicar os recursos totalmente no país e na manutenção da entidade, tanto em objetivos ou projetos voltados para a ação da entidade. E manter a escrituração contábil de despesas e receitas em um livro que possa transmitir a transparência e a pontualidade dos registros. A garantia da imunidade tributária é feita pela Constituição Federal e as instituições que podem fazer essa utilização da imunidade são as entidades religiosas, instituições sem fins lucrativos e ONGs, entidades beneficentes de assistência social, partidos políticos e fundações, sindicatos do trabalho e partidos de entidades sindicais dos trabalhadores. A isenção é temporária. Assim que ela é concedida, ela tem de ser um delimitado prazo, diferente da imunidade, que é permanente e só pode ser mudada com a alteração da Constituição Federal. E com isso, as isenções alcançam todos os tipos de tributos, como impostos, taxas, contribuições de melhoria e etc. As ONGs que não se enquadram para desfrutar da imunidade recorrem à isenção, que é regulada por lei ordinária. Ela varia de acordo com a atividade do local e onde a entidade se localiza. Serem isentas de impostos, tais como o imposto de renda, é necessário seguir o decreto número 3.000, de 26 de março de 1999. E alguns dos requisitos dele é não remunerar de qualquer forma os dirigentes pelo serviço prestado, conservar os documentos que comprovem a origem das rendas e das receitas e a aplicação das despesas, e deve apresentar também anualmente a declaração de rendimento. As entidades sem fins lucrativos devem seguir algumas obrigações acessórias, como o livro diário contábil registrado em cartório de pessoas jurídicas, algumas obrigações do SPID, como a escrituração contábil digital, somente para as entidades que têm a receita acima de 1.200.000 no ano, e a escrituração contábil fiscal. E algumas obrigações da Receita Federal, a declaração de débitos e créditos tributários fiscais. Com movimentação, devem ser apresentados uma vez por mês, com a declaração do imposto de renda retido na fonte, e sem movimentação uma vez por ano.
O gráfico número 3 do nosso banner é referente à questão que fizemos para as ONGs, perguntando se a contabilidade era transparente e a ONG era considerada organizada, referente aos registros contábeis e etc. Temos duas porcentagens, 67% e 33%. A maior porcentagem de 67% foram as ONGs que responderam que são organizadas. A de 33% foram as ONGs que responderam que são parcialmente organizadas. Com essa porcentagem, a gente pode perceber que a maioria das ONGs se consideram organizadas e é um passo para adquirir a imunidade de isenção, porque está dentro dos requisitos para que possa adquirir a imunidade ou a isenção. Essa pergunta foi de extrema importância, porque, de acordo com os resultados, nós podemos perceber que as ONGs têm um requisito a mais para conseguir a imunidade de isenção, um requisito cumprido, digamos assim, pois para você conseguir é necessário que você tenha a transparência e a organização dos seus registros contábeis. E tendo esse parcial com 67% das ONGs dizendo que são organizadas, já é um grande passo. Pelo estudo e pesquisa feito, é possível observar que as entidades sem fins lucrativos de Cotia e região sabem que podem ser imunes ou isentas de tributos por lei, mas que tem um grau de dificuldade bem alto para que elas consigam estar 100% seguindo as normas necessárias para poder ter esse direito. Então, boa parte delas tem apenas a imunidade ou apenas a isenção, por conta do grau de dificuldade de seguir as normas.